Olá pessoal, eu sou Alexandre do canal Via Teófilos. Tudo bem com vocês? Gente, esse vídeo ele tende a ser chato. Isso mesmo, chato porque se você espera uma resposta pronta, esquece. Esse vídeo não é para você. Mas se você, diante dessa pandemia, sente algumas coisas do tipo saudade dos sacramentos, você se sente confuso perguntando-se o que é a vontade de Deus para esse momento na minha vida? Ou ainda, por que de tudo isso? Por que está acontecendo tudo isso? Ou ainda, por que certos governos ou certas circunstâncias não são diferentes? E por que tanta gente inocente sofre? E por que tanta gente morre? E por que tanta gente é infectada? Aí a gente tem duas coisas, tem dois tipos de visões. A visão natural das coisas e a visão espiritual. Então eu quero começar da seguinte maneira. Vamos separar só um pouquinho e depois a gente junta? A primeira é a visão natural das coisas. As coisas nesse mundo criado por Deus, elas acontecem naturalmente, de acordo com a ação do homem e a ação da natureza. Ok? Então, se o homem ele se exacerba em alguma coisa, sempre haverá uma consequência da natureza. Isso a gente já sabe, sim ou não, né? Se a gente usa muitos combustíveis fósseis, petróleo, etc, vem o aquecimento da camada de ozônio, aí os lugares que são muito quentes ficam mais quentes, e os lugares que são mais frios ficam mais frios, e assim por diante. Né? Isso daí é uma questão natural, correto? E a questão, por exemplo, de doenças, epidemias e pandemias, que engloba o mundo inteiro. Já houve na história várias pandemias no mundo e várias epidemias, localmente em regiões onde foi alastrado tudo. Muitas pessoas morreram, como a peste negra na Idade Média, e outras epidemias e doenças, inclusive pós-guerra. Tem também os motivos naturais, econômicos e políticos das guerras. E pós-guerra sempre vem as epidemias por causa da fome, as pessoas morrem e muita coisa começa a acontecer naturalmente, né? Então assim, uma coisa são as coisas naturais que acontecem, outra coisa é o discernimento sobre as coisas naturais que acontecem. Elas têm motivos humanos? Tem motivos humanos. Mas para quem tem fé, é o seguinte, para quem tem fé, sempre há um discernimento espiritual. Por isso esse vídeo eu venho falar da visão espiritual da pandemia. Para que você, no seu particular, na sua consciência, pense consigo o que vale para você aquilo que for falado. Aquilo que não valer, você retira. Mas aquilo que valer, que bom. Vamos lá, gente. Eu até trouxe aqui a colinha. Sempre quando Deus quer nos chamar a atenção de alguma coisa, o castigo ou a aprovação, ela sempre vem na medida da resposta que a gente tem que dar. Ou seja, o castigo ou aprovação, aí vai depender de você dizer que é um castigo ou uma aprovação, ainda que tenha motivos naturais, tá certo? Vamos lá. Como está o mundo hoje em dia? A primeira coisa, o que essa pandemia ela está forçando as pessoas a viverem do Evangelho? Olha só que interessante essa visão. O castigo ele tem a ver com a resposta. A aprovação tem a ver com a resposta que você dá. Sim ou não? Se você é uma pessoa impaciente, Deus vai lhe enviar uma aprovação para você começar a ser paciente. Se você entende um momento de doença ou de situação complicada como um castigo, é que você sabe que ele está te forçando, por assim dizer, a tomar outra atitude, correto?
o que essa pandemia tem forçado as pessoas a viverem do evangelho ainda que elas não queiram, para que elas tomem consciência. É isso que o castigo ou provação faz, para que você tome consciência e comece a caminhar diferente. Por exemplo, o mundo ele está cheio de falta de caridade. As pessoas só pensam em si. As pessoas só pensam em comprar coisas. As pessoas acham que ser feliz é ter coisas. Comprar, promoção, ver coisas, ter coisas. E é um mundo também muito mau, onde muitos governos, olha só, onde a visão espiritual entra com a natural, onde muitos governos não pensam nos pobres. Eles pensam só em quem já ganha dinheiro, para que possa explorar cada vez mais o pobre. Não é à toa, olha só que interessante, que a gente tem achado um absurdo. Certos empresários falam, não, o povo tem que trabalhar. O povo tem que trabalhar, senão a economia vai ficar pior. É claro que a economia vai ficar pior, porque se o povo não trabalha, não dá dinheiro para quem já tem dinheiro. Entende? Então, são atitudes más e são pecados graves, porque Deus, ele se enoja dos ricos soberbos. E o que isso força nas pessoas? Força a caridade, força o amor, força a compreensão, força a solidariedade. Olha só que interessante. Então, coletivamente, para o nosso Brasil e para o mundo, Deus está nos pedindo amor. Amor às pessoas que estão ao nosso redor, o nosso pai, a nossa mãe que é velhinho, aquela senhora da comunidade que precisa da ajuda e agora realmente ela está lá precisando da ajuda e você, o que está fazendo? Entende? Ou você que tem alguma condição financeira melhor e sabe que pode ajudar outras pessoas, o que você está fazendo? Porque realmente as pessoas estão precisando. E se elas estão precisando, é forçosamente a sua resposta a essa provação ou castigo, na visão espiritual. Deus está nos pedindo para que nós amemos as pessoas. Porque esse é o caminho. Não há outro. Porque o outro caminho vai levar à perdição. O outro caminho vai levar com que mais pessoas sofram. Entende? Um outro ponto também, uma visão espiritual da nossa resposta a Deus nesse tempo. As pessoas não têm paciência, elas estão já impacientes em casa. Impacientes com os seus, da sua família. Pois é. O que Deus então está pedindo a você, meu irmão e minha irmã? Seja paciente. Aguente e ame aqueles que sempre estiveram com você nos bons momentos e também nos maus momentos. Porque só assim a gente começa a dar valor àquilo que realmente tem valor. A nossa casa, por melhor ou pior que ela seja, aquilo que ao pouco ou muito que nós tenhamos. Entende? Então, meu irmão, minha irmã, tenha um pouco mais de paciência. Um outro ponto, uma visão espiritual ainda desse tempo. A gente estava acostumado na igreja, olha só, a ousadia. Tanto nas nossas orações, na igreja, na comunidade, nós somos muito egoístas. A gente sempre está querendo a atenção daqueles que são os santos da igreja, como o padre, o sacristão, os ministros da Eucaristia. A gente sempre quer atenção lá no nosso grupo de oração, do pregador, ou seja, a gente sempre quer ser bem visto. E nas nossas orações, sempre os nossos pedidos. Ai Deus, porque eu quero isso, ai Deus, porque eu quero aquilo. Sempre se protegendo. Pois é.
Agora é hora de proteger o outro. Proteger a si mesmo e ao outro. Forçosamente. Olha só a diferença agora. Nós somos forçados a nos proteger e a proteger os demais. Então, meu irmão e minha irmã, comece a pensar no outro. Deus está pedindo muito para nós nesse tempo. Eu sei que o preço é alto. O preço tem sido alto. Mas Ele tem pedido coisas simples que a gente tem esquecido. Até nós, católicos, às vezes a gente entra em umas visões tão ridículas. Essa é a palavra, a gente fica enchendo o saco, fica falando mal do Papa, fica falando mal do irmão, da irmã da igreja, fica falando mal do padre. Agora Deus pede para que você os ame. Agora Deus pede para que você os proteja. O que você pode fazer por ele? O que você pode fazer por si e por ele? Entende? E uma quarta visão espiritual desse momento. Coletivamente dizendo e pessoalmente também. Enfim, a gente diz, católicos principalmente, que somos mais tradicionais, que nós amamos a nossa família. Mas a gente não vê a hora de ir para a igreja e deixar a nossa família. Ah não, mas lá eu estou rezando por eles. Tá, mas agora forçosamente, reze com eles. Meu pai e minha mãe, eles são católicos também, graças a Deus. Aí tem toda uma história. Desde que eu era adolescente, comecei a participar e tudo mais. Mas independente de qualquer coisa. Hoje, meus pais, eles, nesse tempo de pandemia, eles já têm certa idade. E esse fim de semana eu precisei ir lá para poder deixar algumas comprinhas para ele, porque a gente tem se revezado entre meus irmãos para poder dar todo o apoio necessário para eles e manter uma certa distância, mas sempre procurando saber como eles estão, correto? E eles disse para mim, Alexandre, todo dia a gente participa da missa aqui pela televisão e a gente reza o terço, por esse momento que todos estamos passando. Eles entenderam tudo. Eles se reúnem, meu pai, minha mãe e meu irmão, que também mora com eles, e rezam o terço e participam da missa. Eles entenderam que a família é o mais importante. E assim, graças a Deus eu tenho quem reze por mim e quem reze pelo mundo. Ah, e você não reza, Alexandre? Rezo sim. Gostaria de rezar mais, mas a gente faz o que é possível no dia a dia. Enfim, e agora para terminar o vídeo. E eu falei que não ia ser um vídeo muito legal, é um vídeo chato, é para pensar. Existem algumas situações e algumas dúvidas que ainda ficam. A primeira é a seguinte, é o medo. Quando a gente tem medo, eu não vou ficar falando de palavras minhas, mas do Papa Francisco. Não tenham medo. Não dá para vencer nada sozinho. Então é momento da gente se unir em oração, porque é algo que Deus nos mostra nas Sagradas Escrituras e na Santa Tradição, que todos os momentos naturais, que tenham motivos naturais, Deus pode intervir através das nossas orações. Então não tenham medo. E o nosso companheiro, o nosso guia, o nosso porto seguro é Jesus Cristo. Tenhamos fé. Eu sei que é difícil. Principalmente você, meu irmão e minha irmã, e eu me solidarizo com você e tenho certeza das minhas orações. Se algum irmão seu, algum familiar, conhecido, amigo, acabou por se infectar com o coronavírus, ou tenha nesse momento falecido. São momentos difíceis, a gente tem medo, a gente tem raiva às vezes, porque não entende o porquê. Mas é um momento de discernimento também, e de oração. Pense, medite o que Deus quer para você nesse tempo, o que forçosamente Ele tem mostrado para você,
e dê uma resposta a Ele. Ok, Senhor, vamos lá. E tenha fé. E por fim, em alguns casos um pouco mais complicados, são os casos que eu diria daquelas pessoas que estão perto de pessoas que têm o coronavírus ou algum falecido. É um exame de consciência forçado. Então eu acho que é um momento, não só dessas pessoas, mas de todos nós, fazermos um exame de consciência. Como está a nossa vida? Já que a nossa vida tem mudado tanto, em vários sentidos, forçosamente, como eu disse, talvez seja interessante a gente parar um pouco e a gente repensar em outras situações da nossa vida que não tenham ido ok. Ou seja, os nossos pecados, as nossas mazelas, as nossas debilidades, para que Deus, na sua infinita misericórdia, porque Deus sempre está conosco, nos cure acima de tudo. E esse é o recado final. Deus cure acima de tudo a nossa alma. Gente, se Jesus vai voltar ou não vai voltar, como diz nas Sagradas Escrituras, nem o Filho do Homem sabe. E quando e como. Se vocês ouvirem falar de data e de início de um ciclo, não acreditem. Mas sabe o que é o mais importante? Não é Jesus voltar. Mas se nós, em nosso dia a dia, estamos prontos para voltar para Ele. Então tem a questão natural e a questão espiritual. Proteja-se, proteja seu irmão, sua irmã, ame, respeite, tenha paciência, ame mais a sua família. Ame mais as coisas simples. Rezar, ficar tranquilo se for possível, ou trabalhar se for necessário, e assim por diante. Eu mesmo estou trabalhando, de casa, mas estou trabalhando. Acredito que em pouco tempo, mesmo ainda com o confinamento social, precisarei voltar presencialmente. Porque o tipo de trabalho que eu faço é um pouco necessário onde eu trabalho. Então, por hora eu consigo trabalhar de casa. Então, vamos aproveitar esse momento para meditar de que o mais importante não é que aconteça algo apocalíptico ou algo catastrófico, mas que o nosso coração esteja pronto para ele. Tá certo? Esse é o recado que eu queria dar. Desculpem o vídeo longo. Se você ficou até aqui, obrigado e pela paciência. Deus nos abençoe, Nossa Senhora nos proteja e conserve a graça dele em nós. E salve Maria. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.